Na vida, tudo aquilo que você faz te transforma de alguma forma. Ou seja, toda atividade que você se engaja, tudo aquilo que você se envolve, te muda de alguma maneira. Tudo aquilo que você faz também te faz de volta. E o que a nossa vida tem a ver com isso? Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim. Existe um pensamento de que quando a gente se envolve em alguma atividade, quando a gente está realizando algum trabalho ou envolvido em algum relacionamento, a gente age sobre esse objeto, sobre esse trabalho, sobre essa atividade ou sobre esse relacionamento. Então, nessa forma de pensar, eu estou aqui agindo sobre aquilo ali. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho, eu saio da minha casa, realizo o meu trabalho e volto e eu estou aqui e o meu trabalho e tudo que comporta ele ficou lá, distante de mim. Só que essa não é a melhor forma da gente pensar sobre esse assunto. Existe uma outra forma que às vezes pode passar desapercebido, mas que é muito importante para a nossa vida. Quando nós estamos realizando determinada atividade, ou fazendo determinado trabalho, ou até mesmo em relacionamento com pessoas, a gente está agindo dentro de um contexto, fazendo coisas que ali serão valorizadas. Então, por exemplo, se eu estou em determinado trabalho, eu estou realizando habilidades, estou aprendendo novas habilidades e me comportando de acordo com aquele conjunto de valores que a empresa tem. E eu vou fazer isso ao longo de um grande espaço de tempo, ou seja, se a gente está falando de um trabalho, ao longo desse trabalho, todo o tempo que o trabalho durar. Se eu estou falando de um relacionamento, a gente está falando a mesma coisa. Sempre que eu estiver me relacionando, eu vou tentar me comportar e agir de forma que para aquela pessoa ou para aquele círculo social, as minhas ações sejam de valor para aquele contexto, sejam de valor para aquele círculo social, sejam de valor para aquela pessoa. A mesma coisa para um trabalho. Um trabalho, a gente muito provavelmente vai estar trabalhando para uma empresa em que tem uma cultura. E quando a gente está imerso nessa cultura, é natural que a gente, buscando ser visto como uma pessoa de valor dentro desse universo, vai se comportar, vai reproduzir comportamentos que ali são considerados comportamentos de valores. E a gente vai repetir dia sim, dia também, todos os momentos que a gente estiver nesse trabalho, comportamentos que ali são valorizados, porque a gente precisa ser valorizado para manter esse trabalho. A mesma coisa nos nossos relacionamentos. A gente precisa ser valorizado dentro dos relacionamentos para manter esses relacionamentos. E relacionamentos aqui a gente está falando sempre num sentido amplo, não só com um parceiro ou uma parceira, mas também com um círculo de amizade. Então vamos pensar, se a gente estiver num relacionamento, por exemplo, a gente vai se comportar sempre para construir com aquela pessoa um espaço comum dentro daquilo que eu considero valoroso e dentro daquilo que a pessoa também considera de valor. E aí a gente vai conjuntamente construir um convívio, construir a nossa relação conforme os nossos valores conjuntos. Num relacionamento com várias pessoas, com um grupo de amigos, é a mesma coisa. Esse grupo de amigos vai estabelecer implicitamente coisas que são consideradas valorosas para aquele conjunto de amigos, coisas que são de interesse daquele conjunto de amigos. E é natural que eu, que quero ser visto, que quero pertencer a esse conjunto de amigos, eu vou me comportar da forma como aquele conjunto de amigos valoriza. A mesma coisa num trabalho. Num trabalho, a gente vai ter uma cultura interna da organização que a gente trabalha e a gente vai querer ser visto como uma pessoa valorosa, porque isso é importante, inclusive, para que a gente mantenha o nosso trabalho. Então, a gente vai se comportar e reproduzir comportamentos que dentro daquele contexto, dentro daquela empresa, são comportamentos que são vistos como valorosos. E a gente vai, assim, nos moldando para ser visto como pessoa de valor em cada um desses contextos. E o que acontece com esses comportamentos e essas ações repetitivas, em que a gente vai reproduzindo
dia após dia, determinados comportamentos, vai imergindo, mergulhando num conjunto de valores, vai se conectando com interesses e com o universo, seja dessa atividade, seja desse relacionamento, seja desse trabalho. O que acontece? O que acontece é que aquela ideia de que eu estou aqui, saio da minha casa, realizo o trabalho, volto para minha casa e eu fico aqui e o meu trabalho ficou lá, ou no meu relacionamento com os meus amigos ou com meu parceiro ou minha parceira, eu estou aqui e o relacionamento está lá, ou em qualquer outra atividade, seja um hobby, seja uma atividade que você faz repetitivamente, um esporte, eu estou aqui e a minha atividade está lá. Essa forma de enxergar começa a ficar equivocada, porque o que acontece é que com esse comportamento repetitivo dentro desses contextos, a gente vai se transformando. O nosso cérebro, ele aprende também por repetição. Além de aprender por repetição, a gente também vai mergulhar no universo de interesses de cada um desses contextos. Então, por exemplo, se eu trabalho em determinada área, é natural que eu vou me conectar e me envolver com o universo de interesses relativos àquela área, que são valorizados também dentro daquela cultura organizacional, porque nessa empresa, nesse trabalho, ele é feito de pessoas, e essas pessoas têm os seus valores e ali desenvolvem aquela cultura. E eu, naturalmente, vou, de alguma forma, em alguma medida na minha vida, também me conectar com os interesses ali, porque eu quero ser visto como uma pessoa de valor, eu quero pertencer àquele ambiente. A mesma coisa num relacionamento. Num grupo de amigos, por exemplo, é natural que você vá buscar se conectar com os interesses ali que são entendidos como interesses de valor para aquele grupo de amigos. E você, no seu tempo em que você não tiver fisicamente presente com esse grupo de amigos, você vai estar mergulhado nos interesses, nos assuntos, porque aquilo ali também vai te estimular. A mesma coisa a gente fala das atividades que você se envolve, por exemplo, seja um esporte. Você vai se conectar, mesmo quando não estiver praticando esse esporte, com as coisas que são de interesse ou que estão conectadas com aquele esporte ou com aquela atividade, qualquer atividade que seja. Ou seja, essa ideia, essa barreira de que eu estou aqui e as minhas atividades, o meu trabalho, os meus relacionamentos, eles estão desconectados de mim, a gente precisa começar a rever. A partir do momento em que a gente vai repetindo sucessivamente esses comportamentos que são vistos como valorosos dentro desses contextos, o nosso cérebro e nós mesmos vamos nos mudando. Isso vai nos influenciando. Então, aquele comportamento que não era um comportamento natural, meu, usual, que eu repetia no meu dia a dia, mas que naquele universo de trabalho é visto como um comportamento de valor, e aí eu passo a repetir dia após dia, fazendo dia após dia aquela coisa, aquilo passa a ser pouco a pouco absorvido por mim. Eu passo pouco a pouco a naturalizar aquele comportamento. E assim, aquela atividade, aquele trabalho, pouco a pouco, vai me mudando, vai me transformar. O Vinícius de Moraes, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, tem um poema simplesmente absurdo sobre esse tema. Nesse poema, ele narra a história de um operário que descobre que o trabalho e aquela atividade que de início era uma coisa repetitiva, na verdade está transformando não só o mundo, mas também está transformando o próprio operário. O nome do poema é Operário em Construção. É um dos poemas mais famosos dele. Narra ao longo do poema essa jornada de descoberta e o impacto desse fenômeno no mundo do operário e também no mundo em que ele convive. E existe um trecho que fala especificamente sobre esse fenômeno. E o trecho é o seguinte: mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. É simplesmente maravilhoso. É de uma genialidade gigantesca. Primeiro porque é escrito de uma forma muito simples,
mas a relação de causalidade que inicialmente a gente pensa que a gente, ou no caso do poema, o operário, está fazendo determinada coisa, a gente desconsidera que essa relação de eu causo aquela coisa, na verdade, aquela coisa também me influencia. Aquilo que eu estou fazendo também está me transformando continuamente. Ou seja, eu estou transformando o mundo pelas atividades, pelos relacionamentos que eu faço, e o mundo está continuamente também me transformando pelos relacionamentos que eu escolho, pelo trabalho que eu faço, pelas atividades que eu me envolvo. E assim eu influencio o mundo e transformo o mundo, e o mundo me influencia e me transforma. E se a gente está numa jornada para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser uma pessoa que a gente acredita que a gente pode ser, com um conjunto de valores que a gente acredita que são os nossos valores, com um conjunto de ideias que a gente acredita que merece ver a luz do mundo, com um conjunto de coisas que a gente acredita que a gente quer realizar enquanto a gente estiver aqui nessa jornada, a gente precisa ter muita atenção nas atividades que a gente se envolve. Porque se eu estou me envolvendo em atividades que de alguma forma está me transformando, me afastando dessa visão que dentro de mim, na minha bússola interna, eu sei que é a visão que eu preciso colocar de mim no mundo, eu sei que é a pessoa que eu preciso me tornar no mundo, se as atividades que eu me envolvo, se os relacionamentos que eu me envolvo estão me afastando dessa visão, eu preciso ter muito cuidado. Eu preciso ter cuidado porque pouco a pouco essas atividades, esses relacionamentos, eles vão continuar me transformando e eu corro o risco de me afastar daquilo que eu quero ser. Eu corro o risco de me afastar de quem eu sei que eu posso ser. Eu conheci na minha jornada profissional, e tenho certeza que vocês também, pessoas que foram negativamente impactadas pelo trabalho. Isso é extremamente comum. Pessoas que, pelas posições que ocuparam, pelo que era valorizado dentro daquele contexto, acabaram expondo e se transformando de uma forma que não era a melhor forma. E isso é muito, muito, muito delicado, porque quando a gente vai se transformando nessa relação contínua, a gente precisa ter clareza e lucidez para perceber essa transformação. E é isso que esse vídeo está chamando você aqui agora, para você olhar para a sua vida, para como as atividades, como os relacionamentos que você está envolvido, como eles estão te transformando, como eles estão mudando você. Os relacionamentos que você se envolve, as atividades que você se envolve estão transformando você para ser aquilo que você quer ser? Ou eles estão te afastando de quem você gostaria de ser? É interessante porque a sabedoria popular já tem isso internalizado de forma intuitiva. Lembra quando a nossa mãe ou nosso pai perguntava com quem que a gente estava indo para a festa ou com quem que a gente estava andando? Quando eles queriam conhecer os nossos amigos, eles sabiam do poder de transformação e de influência que o círculo de amizades exercia sobre a gente. E não é porque a gente ficou adulto agora que a gente não vai se deixar influenciar. É assim que a gente se relaciona com o mundo. É assim que a gente vive a vida enquanto ser humano. E não se engane, não é porque você virou adulto que você não vai se deixar influenciar. No mundo que a gente vive hoje, pautado por redes sociais, a gente tem uma gama enorme de exemplos de pessoas que são diariamente influenciadas por fatores externos. A gente até agora falou das relações, das atividades e do trabalho que a gente já tem e como eles nos influenciam. Mas isso é também uma realidade se a gente estiver buscando ativamente nos transformar, escolher atividades específicas que, pela natureza da atividade, aquilo vai nos colocar em conexão, em contato direto com valores, ações, atitudes que vão nos transformar para melhor.
É muito fácil, por exemplo, a gente gerar um impacto positivo desse fenômeno quando, por exemplo, a gente se envolve numa atividade de ajudar o próximo. Qualquer atividade de caridade vai nos colocar em contato contínuo com valores, com ações, com atitudes que naquele círculo ali são valorizados, e esse contato constante vai nos transformar para ser uma pessoa menos egoísta, com mais compaixão, uma pessoa mais sensível e mais sensível pela dor do outro, o que, pelo menos para mim, é uma pessoa melhor. E você, quais atividades hoje estão te transformando? Quais são aquelas que você sente que estão te aproximando da pessoa que você quer ser? E será que tem alguma atividade que você poderia voluntariamente, ativamente se envolver para buscar ser aquela pessoa que você sabe que você pode ser? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo pensar junto essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolí.